sintonia então da Rádio de Cabo Verde, estamos a abrir mais uma edição do programa Opinião Pública, edição para esta segunda-feira. Nós, nesta edição, vamos aqui falar da campanha de prevenção à dengue e outras doenças vetoriais. Como se sabe, a dengue está no país, começou com mais frequência, inicialmente tínhamos mais casos na Ilha do Fogo, mas agora, de acordo com as informações públicas das estruturas públicas de saúde, há mais casos aqui na cidade da Praia. Por isso vamos falar da campanha de sensibilização, campanha de prevenção contra a dengue e outras doenças vetoriais. Como sabe, este programa é feito para si, caro amigo ouvinte, de resto o nome Opinião Pública, contamos com a participação dos ouvintes. Já sabem que para participar podem telefonar a partir deste momento para se inscreverem. O nosso número do telefone é o 260 52 35. Repito o nosso número de telefone, 260 52 35, 260 5235. As pessoas interessadas em participar e dar o seu contributo, esperemos que o faça, porque nós todos somos poucos para contribuirmos na campanha de sensibilização, prevenção da luta contra a dengue, que está a causar casos, está tendo casos aqui no país, nesta altura com maior incidência na cidade da Praia, e também há outras doenças vetoriais que precisam ser combatidas. Portanto, o combate para se evitar a criação e a proliferação de mosquitos que são vetores, que causam essas doenças, a contribuição de cada um é fundamental. Então, já sabe, pode telefonar a partir deste momento, fazer a sua inscrição e, quando for a altura de abrirmos a linha, nós iremos entrar em contacto com os ouvintes para poderem participar no programa. Aqui no programa nós recebemos um convidado, é o Dr. Hélio Rocha. Dr. Hélio Rocha, bom dia, administrador do Instituto Nacional da Saúde Pública. Nós agradecemos a sua presença aqui, primeiramente para nos fazer o ponto da situação. Muito bom dia e muito obrigado por essa oportunidade de estar cá, senhor jornalista Jane Teixeira. Obrigado pelo convite e por estar cá, portanto, nessa prestigiada estação e nesse vetor, digamos assim, da proliferação de informações importantes relativamente às doenças portanto, transmitidas por vetores. E também um bom dia aos caros ouvintes. A situação, de facto, relativamente à dengue está, portanto, temos atualmente uma curva um pouco ascendente relativamente à quantidade de casos de dengue que temos registados, principalmente no Concelho da Praia, na região norte do Concelho da Praia, onde temos registrado, de facto, um aumento do número de casos de dengue nessas últimas semanas. Continua sendo, portanto, preocupante a quantidade de casos de dengue que temos registrados. Estamos a falar de mais de, portanto, um número já aproximado de 60 casos por semana. E aqui convém chamar a atenção à população que a dengue é uma doença que é de transmissão vectorial, ou seja, ela necessita de um vetor, nesse caso um mosquito específico para a sua transmissão. Caso não haja esse mosquito, não há a transmissão, ou seja, se conseguirmos controlar ou eliminar a população desse mosquito, acabamos com essa transmissão. Então, se temos um aumento do número de casos, é porque há mosquitos e os mosquitos estão a picar as pessoas e esses mosquitos infectados estão a transmitir a doença para as pessoas. Aqui convém também trazer um ponto importante, que é o seguinte: a dengue ela é uma doença que aparece de forma sintomática em 80% dos casos. O que é que eu quero dizer com isso? Que a maioria das pessoas que vão estar com a dengue
não vão ter sintomas. Isso acaba então por nos trazer aqui um alerta ainda maior, né? Demonstrando que os casos que conseguimos, né, que o nosso sistema de saúde consegue detectar, poderá, né, não corresponder necessariamente à totalidade dos casos que temos a circular. Portanto, porque pode haver mais pessoas, como disse, portanto, a pessoa pode não ter sintomas, mas o problema está no interior do seu organismo. Não é? Exatamente. A pessoa pode não ter nenhum sintoma da doença, mas, no entanto, tem aquilo que a gente chama de virémia, ou seja, tem uma quantidade de vírus a circular no seu sangue que pode infectar o mosquito, e esse mosquito, não é, infectar uma pessoa sã. Doutor, disse 60 casos por semana, também aqui falou de zona norte, região norte da praia. Quais são essas zonas da região norte da praia? Portanto, para termos uma ideia mais ou menos desses casos, portanto, preocupantes. 60 casos por semana já são muitos, não é? Sim, já são, para a nossa realidade, então aqui temos sempre que contextualizar, não é? Sim, em termos da nossa população, o número da população. Para a nossa realidade e para aquilo que nós pretendemos, não é? Cabo Verde pretende-se um país zero em termos de doenças de transmissão vectorial, e é por isso que, digamos, é algo relativamente preocupante para a nossa realidade e para aquilo que nós pretendemos. As zonas, portanto, atualmente onde temos maior preocupação, atenção, ter maior preocupação não quer dizer que as outras zonas não tenham também caso, mas estamos a falar da parte norte da cidade da praia, estamos a falar de mais como a Ponta d'Água, São Felipe. Começamos a ter também alguns casos, na verdade, portanto, na Chadinha, Vila Nova. Portanto, a zona mais, portanto, a região, se quisermos, norte da cidade da praia, é onde atualmente se tem, portanto, uma maior preocupação. Mas quando olhamos para a distribuição do mosquito Aedes aegypti, que portanto, o mosquito específico, essa espécie de mosquito que transmite a dengue, o vírus da dengue, de facto ela tem uma distribuição quase que uniforme a nível da cidade da praia, o que é bastante preocupante. E isso tem muito a ver com o comportamento das pessoas, e é por isso que temos cá, portanto, uma ação bastante musculada relativamente a dotar as pessoas, as comunidades, de maiores informações, de forma que essas pessoas possam ter uma mudança de atitude relativamente a comportamentos que levam à proliferação de mosquitos. Digo isso porque os mosquitos, principalmente o mosquito Aedes aegypti, que é, portanto, o mosquito vetor do vírus da dengue, ele é um mosquito bastante, portanto, que está muito perto das pessoas, não é? Os criadouros desse mosquito estão normalmente perto das casas ou dentro das casas das pessoas. O que é que quer dizer com isso? Quer dizer que, em termos, portanto, ambientais, se formos observar, Cabo Verde não tem muitas condições, principalmente a cidade da praia, não tem muitas condições ambientais para suportar grandes populações de mosquito. Então, se temos uma elevada densidade de mosquito, e aqui convém realçar que a cidade da praia tem uma densidade bastante elevada, mesmo quando pensamos a nível mundial, a cidade da praia tem uma densidade de Aedes aegypti muito elevada, não é? Isso quer dizer que essa densidade ela está sendo suportada, se quisermos, não é? Pelo comportamento da própria população. E aqui temos que ser bastante claros. Quando temos aquela água lá em casa e essa água tem o salton, não é? O mané-cabeça, o dondon na Ilha do Fogo, não é? Estamos a criar mosquitos dentro da casa, não é? Quando olhamos para as nossas águas que temos dentro de casa ou perto de casa, está lá as larvas, né? O salton, o dondon, o mané-cabeça. Isso quer dizer que estamos a criar esses mosquitos, e esses mosquitos, né, vão transmitir doenças para as pessoas. E atenção, a dengue, parecendo que não, mas é uma doença, portanto, que pode trazer complicações graves e levar à morte. E isso é algo que temos que dizer bem. Ou seja, quando a pessoa lá em casa não eliminar essas águas que possam servir portanto, de proliferação para os mosquitos, essa pessoa está a contribuir para que outras pessoas, ou se não mesmo ela ou a família, possam ter
possam vir ser infectados com esse vírus, podendo até resultar em fatalidades. O doutor diz da colaboração de cada cidadão, falou de águas lá em casa e aquelas águas que estão fora de casa, nas valas, nas vias públicas. Que articulação existe entre o Instituto Nacional de Saúde Pública e as câmaras municipais do país, no sentido de se também fazer um combate, a prevenção ou tratamento dessas águas que ficam nessas valas que nós sabemos existem, sobretudo com maior incidência também aqui na cidade da Praia? Exato. O Instituto tem sempre uma abordagem multidisciplinar e plurissectorial, não é? Em todas as suas ações, e de facto nessa luta estamos, portanto, junto com as câmaras municipais, principalmente aqui da Câmara Municipal da Praia e as câmaras municipais no Fogo, em articulação de forma que possamos, digamos, auxiliar, não é, nesse combate. No entanto, o Instituto ele não tem essa valência de fazer a intervenção direta, certo? Mas temos a valência, digamos, de trazer as informações necessárias para demonstrar o perigo de se ter essas águas acumuladas, e temos deixado algumas recomendações em diversas reuniões que temos tido com portanto, os municípios, deixando recomendações que podem ser, portanto, levadas a cabo de forma que possamos reduzir esses locais de proliferação de mosquito. Outra coisa, sim, que temos feito também conjuntamente com as câmaras municipais e que está principalmente aqui na cidade da Praia, é, portanto, a parte daquilo que a gente chama de comunicação de risco e engajamento comunitário. Ou seja, temos estado a deslocar para as zonas, principalmente as zonas onde temos maior concentração de casos, levando informações às pessoas porta a porta. Já temos o feito de forma mais genérica, spots televisivos, spots radiofónicos, a distribuição de panfletos, e agora estamos a fazer também deslocações porta a porta. Carros de som também estão a circular principalmente nessas zonas onde temos maiores casos, de forma a fazer com que as pessoas, porque aqui a ideia é que as pessoas tenham, né, portanto, ficam com um maior sentido, digamos, de risco relativamente à dengue. Porque temos notado que muita gente, devido a, querendo ou não, ainda de forma geral, 60 casos, se olharmos, né, para, portanto, uma forma global, não é muito, se pensarmos em outras paragens no mundo. Por exemplo, aqui trago o exemplo do Brasil, que está a mais de 2 milhões de casos. Nem dá para comparar, porque também eles estão quase de 200 milhões de habitantes. 200 milhões de habitantes, exato. Mas há outros locais também menores, até com menos população que a Variana, onde também há números maiores. Mas nós não queremos esses números, nós queremos, de facto, a eliminação dessas doenças. Mas o que é que temos observado é que portanto, a população cabo-verdiana, principalmente a população na cidade da Praia, ainda não se apercebeu do risco relativamente à dengue. As pessoas têm conhecimento, não é? As pessoas têm um nível de conhecimento, portanto, pelos estudos que temos feito, um nível de conhecimento acima de 90% do que é dengue, como é que se transmite, como é que se... Falta imprimir maior espírito de colaboração e participação. Falta, na verdade, o engajamento, de forma que as pessoas possam, de facto, né, ir lá em casa e tirar aquela água. É isso que nos falta. Falta, de facto, a mudança de comportamento das pessoas. Então, estamos a fazer essas ações musculares e mais próximas das pessoas, de forma que as pessoas mudam, de facto, o seu comportamento. Porque não adianta se ter a informação e as pessoas não colaborarem. E não se fazer a mudança de comportamento. Doutor Hélio Rocha, pegando aqui, apresentando o mapa de Cabo Verde, quais são as ilhas, os concelhos, países onde neste momento temos casos de dengue? Pronto. Aqui temos a Ilha de Santiago, não é? Em quase todos os seus concelhos com casos, e a Ilha do Fogo. A Ilha do Maio tivemos alguns casos, mas parece, né, que provavelmente estão relacionados com algum caso importado da cidade da Praia, né? Mas basicamente é a Ilha de Santiago e a Ilha do Fogo. E de forma aqui interessante do ponto de vista científico, não é? Porque o Aedes aegypti, não é? O vetor transmissor da dengue, temos em todas as ilhas de Cabo Verde.
todas as ilhas de Cabo Verde têm o Aedes aegypti e têm em boa quantidade. No entanto, a Ilha do Fogo e a Ilha de Santiago, principalmente a cidade da Praia, tem-se demonstrado sempre que há algum problema relacionado a doenças transmitidas por esse vetor, está sempre presente, sempre presente. Por quê? Isso nós não temos uma resposta direta, mas acreditamos, pelo menos por alguns estudos já realizados, acreditamos que o mosquito que está aqui na Ilha de Santiago, principalmente na cidade da Praia e na Ilha do Fogo, tenha uma maior competência vectorial, né? Um termo aqui que a gente designa, uma maior competência vectorial para a transmissão desse vírus. Mais uma vez, não é algo definitivo, não é algo que se pode bater um martelo, mas é algumas informações que temos relativamente a estudos científicos já realizados, demonstra que há uma boa competência vectorial. Quer dizer, o mosquito portanto, da cidade da Praia, da Ilha de Santiago, se quisermos, e da Ilha do Fogo, poderá, né, ter maior capacidade de transmitir o vírus relativamente às outras ilhas. Isso poderá explicar, em parte, porque é que nós não temos casos de maior gravidade, por exemplo, na Ilha de São Vicente, que seria a segunda maior URP do país. Esperávamos ter uma maior quantidade. No entanto, há outros fatores também que podemos considerar dentro dessa equação. Por exemplo, Mindelo tem uma taxa bastante reduzida, né, da densidade do mosquito Aedes aegypti, provavelmente ligado também a questões de saneamento básico. Mas, de todas as formas, se conseguirmos que as pessoas, portanto, tenham uma mudança de comportamento, e aqui de mudança de comportamento estamos a falar especificamente a eliminação de criadores de mosquitos dentro da casa e também domiciliar, perto das casas. Se conseguirmos fazer essa mudança de comportamento, conseguimos controlar a densidade do mosquito. Conseguindo controlar a densidade do mosquito, conseguimos eliminar a transmissão, porque não há como. A dengue não há outra forma de a transmitir a não ser picada de mosquito. Doutor Hélio Rocha, a pergunta que se impõe nesta altura é uma pergunta importante. Muitas pessoas perguntam como é possível país declarado zero de paludismo, também é uma doença provocada por picada de mosquito, e estamos com muitos casos de dengue em Cabo Verde. Coincidência, como disse, começou com o maior número de casos na Ilha do Fogo e agora temos tido mais casos aqui na cidade da Praia. É a pergunta que se impõe. Muito bem, essa pergunta é bastante interessante e aqui nos dá a oportunidade também de trazer alguns esclarecimentos. Primeiro temos que ver que, portanto, a dengue ela é transmitida pelo mosquito da espécie Aedes aegypti, né, que é um tipo de mosquito, e a malária, o paludismo, se quisermos, ele é transmitido por anopheles, não é? Que é outra espécie de mosquito. Em termos daquilo que a gente chama de bioecologia, ou seja, os locais onde encontramos o anopheles, a forma como que ele desenvolve, são bastante diferentes relativamente ao Aedes. O Aedes é um mosquito que está muito próximo das pessoas. Os locais onde vai colocar os ovos e se desenvolver normalmente, como já tinha dito anteriormente, dentro das casas e perto das casas. Já o anopheles tem um comportamento mais de procurar locais com muita vegetação, com muita água limpa, e precisa, digamos, de outras condições para se conseguir. De facto, o anopheles costumamos, portanto, em entomologia, chamá-lo mosquito fantasma aqui em Cabo Verde, porque não está, do nada, aparece vários, depois volta a desaparecer. Então, ainda há digamos, um pouco de mistério relativamente ao anopheles, ou anófeles, né, que transmite transmite o plasmodium, que é o parasita causador da malária. Mas a eliminação, não é? A eliminação que conseguimos da malária, né, o paludismo, se quisermos, aqui em Cabo Verde, né, está relacionado com a transmissão autóctone. Ou seja, conseguimos, pelo menos em 5 anos, não ter transmissão autóctone do plasmódio da malária aqui dentro de Cabo Verde. Outra coisa também até onde sabemos, né, está bastante, portanto, são poucas as ilhas onde está presente também esse vetor, o que também nos ajuda, né, a ter poucos casos e a não ter casos de transmissão locais, né, da malária ou do plasmódio, se quisermos. E isso é importante que as pessoas lá de casa saibam que, portanto, o mosquito que transmite a malária, né,
bastante diferente, a bioecologia é bastante diferente do mosquito que transmite a dengue. O mosquito que transmite a dengue, ele é muito mais adaptável, mais rápido, costuma ter, portanto, em tom, às vezes, não é brincadeira, mas só para exemplificar, descontrair um pouco. para descontrair, que o Aedes aegypti ele consegue se desenvolver uma tampa de cerveja. Uma tampa de cerveja com água, ele consegue lá desenvolver. Já o Anopheles já não precisa de outras condições. E já que bate nessa tecla, é muito importante, porque nós sabemos que temos vários estabelecimentos comerciais, lojas, bares, e as lojas hoje em dia, na sua maioria, vendem mais bebidas com incidência de cervejas e outras do que até vender arroz e feijão, e há muito consumo, há um excesso de consumo em Cabo Verde. Nós temos que ser claros nesse aspecto. Bom, o problema não é as pessoas não consumirem, podem e devem consumir, mas depois colocar aqueles vasilhames, garrafas vazias, tampas, como o doutor já disse aqui, uma simples tampa de cerveja com água pode provocar a criação do mosquito Aedes aegypti, que provoca a dengue. E as pessoas, quer dizer, usam a bebida, depois jogam a garrafa ao chão, quer dizer, não há um mínimo de cuidado de colocar esses vasilhames num espaço próprio para evitar a proliferação de mosquito. Queríamos então reforçar esse apelo do doutor, como administrador do Instituto Nacional de Saúde Pública, para que as pessoas de facto tenham noção real disso. Bebeu uma cerveja, usou um copo de plástico, bebeu uma lata de sumo ou um pacote de sumo, não deite o vasilhame ao chão, conserve-o, coloque num saco de plástico bem protegido para evitar, mormente nesse período que temos as chuvas já começaram a cair, temos que reforçar ou dobrar os cuidados, doutor. Exatamente. E eu trago aqui um número para ajudar-te, se calhar, a perceber do que é que estamos a falar. Um único, portanto, mosquito fêmea, a Aedes aegypti, tem a capacidade, em uma única postura de ovos, não é? Porque a reprodução é via ovos, consegue, portanto, fazer numa única postura, colocar entre 150 a 250 ovos. Estamos a falar de um único mosquito em uma única postura a colocar de 150 a 250 ovos, que vão nascer, não é? 250 mosquitos, a partir de um único mosquito. E se quisermos pensar isso de forma exponencial, desde 250 mosquitos nascerem, 50% vão ser fêmeas, desses 50% também vão colocar cada um em cada postura, e coloca várias posturas por vez, não é? Durante a vida, né? Tem várias posturas, não é só uma. Então estamos aqui a falar facilmente, em 1 ou 2 semanas podemos ter um aumento exponencial da quantidade de mosquitos. Mas só haverá esse aumento exponencial da quantidade de mosquitos se houver água parada. Isso temos de ser claros. Se temos um aumento de mosquitos, como temos observado na cidade da Praia, e até também na Ilha do Fogo, é porque há locais com água parada e esses mosquitos estão a encontrar condições para se proliferarem. O mosquito, desde que coloca o ovo, portanto, na água, até emergir um mosquito adulto, estamos a falar de 7 dias. Ou seja, em 7 dias ninguém viu aquela água, não é? E quando, portanto, emerge o mosquito adulto, quando o mosquito está adulto, podemos usar os inseticidas, como, portanto, o Ministério, portanto, da Saúde tem feito, usando inseticidas para controlar os mosquitos adultos. Também podemos usar os larvicidas, mas atenção, isso são medidas que são feitas pelo Ministério, mas não são suficientes se a população não colaborar. Porque eu costumo dizer, se todo mundo em um bairro colaborar, não é, e eliminar os locais de postura e de desenvolvimento desses mosquitos, mas se tiver uma única casa que não o fizer, estraga todo o trabalho. Então temos que ter isso em mente, e as pessoas têm que ganhar essa consciência de que quando você tem uma planta lá em casa que tem água e está lá com o saltão, você é responsável, né? Temos que assumir isso. Temos que assumir que nós somos os responsáveis pela saúde pública, né, do nosso bairro, da nossa zona, do nosso bairro, da nossa cidade. Porque depois esse mosquito, não é? Ele vai picar as pessoas, vai picar uma criança que poderá não ter nenhuma imunidade relativamente a essas doenças, poderá descambar em casos mais graves, não é? E aqui convém realçar que atualmente em Cabo Verde, contrariamente ao que tínhamos em 2009, tínhamos a circular apenas um tipo de serótipo da dengue.
né? Atualmente estamos com dois tipos de serótipos, dois tipos de dengue circular, né? Dengue tipo 1 e tipo 3. Isso é uma péssima notícia, porque até onde, portanto, as evidências científicas nos mostram é que a pessoa que teve um tipo de dengue, por exemplo, já teve uma infecção de dengue tipo 3, por exemplo, poderá ter tido em 2009, por exemplo. E se for infectado com dengue tipo 1 agora, tem uma alta probabilidade de desenvolver a dengue, portanto, a dengue hemorrágica, que é uma dengue muito perigosa. Muito, muito perigosa. Ou seja, se lá em casa nós não estamos a cuidar da nossa casa para a eliminação desses, portanto, desses locais onde o mosquito pode desenvolver, ou então nós não estamos a ver ao redor das nossas casas onde o mosquito possa desenvolver, na verdade estamos a contribuir para que situações de dengue hemorrágica apareçam. Muito bem, Dr. Hélio, já voltamos a conversa consigo, porque já temos uma pessoa em linha, um ouvinte a querer participar. É o Sr. House Gonçalves de São Vicente. Muito bom dia e obrigado pela sua participação. Pode dar as suas contribuições. Muito bom dia para si, para o seu convidado, e também bem-vindo à sua representação neste programa. Bom dia também a todos o vasto auditório fora e dentro do país. Sobre o tema de hoje, é para a gente dizer-vos, eu penso que as doenças vetoriais transmitidas por mosquitos é uma doença regional. Digo isso porquê? A responsabilidade dessas doenças é de todos. Em primeiro lugar, é a população. Segundo, também as autoridades. Eu acho que é de todos. Essa doença é uma doença que está a preocupar a todos, mesmo os residentes e não residentes. Esse aumento da dengue é galopante nesse momento. A população dessas ilhas tem que mudar de comportamento e de atitudes. Tem vários familiares na cidade da Praia, tem muitos amigos e gosto imenso dessa ilha, que afinal é a nossa capital hoje. Olha, Oriana, mediante a sua conversação nesse programa, eu vou fazer uma ilustração que passou comigo na cidade da Praia, com um taxista. A minha FAP é um bocadinho de valia. Apanhei um táxi, um estado com sumo na mão, um estaquinho de garrafa vazio, e garrafa lata vazio para botar no chão. Então o taxista para um bocadinho e diz, olha, folha lá para o chão. Fala, não, tem que colaborar para isso. Muito bem. Se toda alguém deu folha coisa no chão, afinal de que nada é doença e um monte de coisa. Então eu falei, eu estava agora sem podia, não outra coisa não podia. Bom, não está a lá para a Terra Branca. Quando chegar na Terra Branca, agora vamos falar com eles, são assim. Dizer, você tem que colaborar para mim. Eu estou xuxa comigo. Eu, afinal, eles são 100 de mim, eu estou xuxa comigo. Olha, Orlando, aqui em São Vicente, temos que dizer a verdade. Temos um grande trabalho de saneamento aqui em São Vicente. Qualquer zona que aparece águas, essas águas que provocam os mosquitos, a Câmara tem um serviço de piquete de saúde. E a população também tem um comportamento. Aqui quase somos polícias. Esse tipo de comportamento que queremos em todas as ilhas, em todos os concelhos, em todos os bairros, em todas as localidades, em todas as casas do país. Logicamente, temos que partir do princípio que se a população não ajudar, logicamente que as autoridades não vão conseguir fazer nada. Eu estive na praia, vi águas paradas em alguns lugares, águas que Orlando, aliás, é de se arrepiar. Eu não sei o que passa porque a Câmara não vai lá. Eu estive em Terra Branca, eu vi uma lava de esgotos que durante todo o tempo passei ali e apareceu nenhuma autoridade da Câmara. Essas doenças vetoriais transmitidas pelas picadas de mosquito pode estar algumas em todas as ilhas. Mas a população da praia tem que arrepiar caminhos, tem que comportar e tem que fazer com que... Esperemos que a sua mensagem chegue aos ouvidos de todos. Okay. Muito obrigado. Hoje é um bom programa para si. Muito obrigado pela sua participação, Raul Gonçalves. Muito obrigado. Já temos mais uma pessoa, Jorge Gomes, presumo também de São Vicente. Muito bom dia. Qual é a sua sugestão, a sua colaboração no programa? Muito bom dia, sou jornalista.
Bom dia a todo Cabo Verde e também na diáspora. O programa dengue realmente é uma preocupação de todos. Onde é que nós temos quem de direito, sim senhor, para dirigir e para ajudar, onde é que tem grandes focos de mosquito, nós que dentro próprio dos hospitais ou de funcionários de saúde, sei lá, também tem nossa cota à parte de contribuir para dizer onde é que nós olhamos focos de mosquito, onde é que nós tentamos olhar perigo de focos de mosquito e de onde é que realmente a autoridade já não tem olhar. Agora, me dizer uma pena. Quando nós chamamos entidades e quem de direito para reparar aquela situação, ou para dar em cima daquela situação, ou então criar equipa nas zonas, e se equipa criar na zona, deve ter também um equipamento, deve ter produtos suficientes que é para fazer aquela pulverização lá onde é necessário, que muitas vezes a saúde não pode chegar. Porque nós sabemos bem perfeitamente que a saúde está preocupada com as situações de infecções com a nossa saúde. Mas nós, na zona, também devemos ser responsáveis para a saúde e dirigir lá onde é que a gente pode chegar, criar a comissão, mas já dizer. Então, Tiago, essa é uma proposta. Ninguém dá uma ordem. Então, vem a parte, tem a colaboração. Como estou Tiago, nós todos devemos contribuir para evitar doenças infecciosas, sobretudo mosquitos. Sim, mas sim, mas okay, nós temos uma situação de árvores, por exemplo, dentro de quintal. Lá também tem foco de mosquitos. Então, pedir também que qualquer um de nós que tem planta, que tem árvores dentro de quintal, pode ter uma possibilidade também de ter aquele produto que é para infecção de mosquitos. Muito agradecer esta proposta, ser ouvido. Obrigada. Obrigado nós, Sr. Jorge Gomes, para a participação de Ion. Doutor, pegando nessa última parte do Sr. Jorge, pessoas, porque nós sabemos há pessoas que gostam muito de embelezar ao redor da sua casa, a parte exterior, a parte interior, com muitas plantas. Que cuidados devemos ter nesse capítulo? Bom, primeiro agradecer pelas duas intervenções aqui do Sr. House e do Sr. Jorge, excelentes. Pego aqui, portanto, nessa última parte que o Sr. Jorge Gomes nos traz relativamente, portanto, às plantas. Existe, portanto, essa ideia de que locais onde tem muitas plantas têm mosquitos. De facto, os mosquitos se alimentam de néctar, né? O principal alimento dos mosquitos são, portanto, os néctares. Tanto os machos quanto as fêmeas se alimentam de néctar. Portanto, os mosquitos, ou as mosquitas, se quisermos, né, fêmeas, necessitam daquilo que a gente chama de repasto sanguíneo para a maturação dos ovos. Ou seja, picam as pessoas não para alimentar, mas sim para a maturação dos ovos desses mosquitos. Mas aqui eu queria chamar a atenção, porque já vi essa prática em outros momentos, das pessoas retirarem as árvores, porque as árvores têm mosquitos, então retire-se as árvores. Não, as árvores não têm mosquitos, né? O que cria os mosquitos, de facto, são as águas paradas. Então, quem tem as suas plantas lá em casa não se preocupa com as suas plantas. Preocupa sim com as águas paradas. Isso é que se evitar que depois de se regar as águas fiquem acumuladas. Exatamente. Por exemplo, temos portanto, esse hábito de colocar aquele prato, né, debaixo portanto, dos vasos de planta. Retire-se esses pratos. Algumas pessoas vão dizer, mas a água vai cair no chão, depois vai sujar, mas se sujar a gente limpa. Se deixarmos os pratos, vai ter mosquitos, doença, não é? Complica para as pessoas. Limpar é mais fácil do que estar a curar as pessoas. E é mais barato. E é muito mais barato.
não é? Então o que é que temos que fazer? Nós não vamos eliminar as nossas plantas, porque, atenção, Cabo Verde é um país seco, não é? Então as pessoas gostam de ter as suas plantas em casa, mas não pode ter água acumulada. Por exemplo, não pode haver, claro está, tem muita gente que o faz, mas é um péssimo hábito que nós não podemos ter aqui em Cabo Verde, devido a condições de termos mosquitos vetores da doença, de ter plantas dentro da água. Ter plantas dentro da água nós não devemos ter. Ou se tivermos, temos que trocar essa água todos os dias. E ao trocar essa água, temos que lavar as vasilhas. Porquê? Porque o mosquito consegue colocar lá os ovos e esses ovos depois ficam, portanto, nas paredes dessas vasilhas, e quando a pessoa só retira a água, volta a colocar uma água novinha, olha, o ovo está lá e vai se desenvolvendo. Então há hábitos aqui que temos que retirar. Tirar aquele parecendo que não é? Mas é algo importante, porque temos evidências, por exemplo, do surto que teve de dengue na ilha, portanto, da Madeira, se a memória não me falha, foi exatamente, não é? A proliferação do mosquito aconteceu exatamente a partir desse pratinho que se coloca nos vasos das plantas, porque esse pratinho fica lá, depois fica aquela água, né, que fica lá por dias, e a partir de lá vai haver uma proliferação gigantesca de mosquitos. Se todo mundo que está nos assistindo, está nos ouvindo agora, tiver plantas em casa e essa planta nesse vaso tiver lá esse prato, vai agora lá, vai e vê se não está lá um bichinho a mexer. Se tiver uma larva, um bichinho a mexer, isso quer dizer que você está a criar mosquitos. Se estás a criar mosquitos, e esse mosquito vai transmitir doenças para as pessoas. Vai transmitir doenças para as crianças, principalmente, que têm, portanto, menos proteção relativamente às doenças. Por que é que eu estou aqui a bater um pouco na tecla das crianças? Porque os dados nos mostram que temos muitas crianças com dengue, portanto, nessa epidemia atual. Porque entende-se, não estavam cá em 2009, provavelmente não têm nenhuma proteção relativamente à dengue, principalmente do tipo 3, então estamos a ver um número bastante elevado. Estão mais propensas, mais frágeis. Exato, bastante elevado de crianças com dengue. Ou seja, temos que pensar nisso, não é? A nossa mudança de atitude salva vidas. E estamos a falar e atenção, aqui o mosquito, quando está na sua forma larval, é muito frágil. Se retirar da água, morre de imediato. Ou seja, conseguimos eliminar e controlar o mosquito quando ele está na água. Se eliminarmos as fontes da água dentro da casa, perto da casa, conseguimos eliminar esse mosquito. Eu sou de uma linha, nem todo mundo, portanto, segue essa mesma linha, mas eu sou de uma linha que a Cabo Verde tem as condições para, de facto, em algum momento, fazer a eliminação do mosquito Aedes aegypti, mesmo da nossa, portanto, das ilhas. Porque é um mosquito invasor, não pertence a Cabo Verde, é um mosquito invasor, mas há quem não segue essa mesma linha, mas eu sigo essa linha que, com boas medidas. E quem está mais correto? O doutor que segue essa linha ou aqueles que não seguem essa linha? Depende. Há quem defende, portanto, uma visão mais ecológica, que nós não podemos retirar os mosquitos porque também tem alguma função ecológica. Eles são pulverizadores. Quando vão às plantas, não é? Portanto, do néctar, também ajudam na na polinização, não é? Mas eu sou mais da linha de que portanto, é um mosquito invasor. O Aedes aegypti, não é? O nome já nos diz de onde é que vem portanto, da região do Egito, não é? Portanto, eu defendo que com uma boa... Porque se nós não eliminarmos o mosquito, vamos ter sempre essas situações. Agora, claro está, podemos também não eliminar, mas podemos controlar a população. Manter a população em uma densidade baixa, não há como ter a transmissão ativa
portanto, do vírus. Podemos ter um ou outro caso esporádico, mas não consegue manter essa cadência de casos. Para mantermos essa cadência atual de casos, temos de ter um número muito elevado de mosquito para conseguirmos manter, né, essa transmissão ativa como estamos a ver atualmente. A doutora, há bocadinho, momentos atrás, falava da questão da dengue hemorrágica. Há aqui cuidados, inclusive também há medicamentos que são proibitivos de se tomar, e ibuprofeno é um deles, não é? Exatamente. Há determinados medicamentos que, principalmente em zonas onde, agora, por exemplo, aqui na Ilha de Santiago e na Ilha do Fogo, onde está a circular, portanto, o vírus da dengue, há medicamentos que não se deve fazer uso, principalmente durante esse período onde ainda temos casos ativos. Porquê? Porque são medicamentos que, de alguma forma, interferem, portanto, no sistema portanto, hemostático do nosso corpo, e poderá potenciar, né, o aparecimento de situações hemorrágicas nas pessoas. Então, são medicamentos que não se deve tomar. Mas aqui convém realçar e chamar a atenção também à população: nenhum medicamento se deve tomar sem, né, se consultar previamente um médico especialista, porque a automedicação também é um problema que temos. E aqui, quando a gente fala da automedicação, não é só da medicação convencional, não é? Mas também da medicação terra-terra. A dita caseira. Exato. Essa medicação também não deve ser feita, porque, atenção, né, quando temos um chá lá em casa e tudo isso, esses princípios ativos que estão nesses chás normalmente são os princípios ativos que são utilizados nos medicamentos. Sim, aqui não se controlar a dose, não é a dose, tomar chá é importante, mas saber a dose certa para não criar outro tipo de problemas, tal como os medicamentos convencionais também. Exatamente, da mesma forma. Então convém sempre, se a pessoa está com algum sintoma, por exemplo, os sintomas clássicos da dengue, estamos a falar de dores musculares, dores nas articulações, dor retroocular, ou seja, uma dor dentro do olho. Se tem febre alta, tem uma dor dentro do olho e está com dor nas articulações, imediatamente procurarmos por a saúde. Tem que procurar logo. Porquê? Porque os problemas da dengue mais graves, como as questões hemorrágicas, elas aparecem depois que os sintomas se vão. Olha o perigo, não é? As pessoas podem ter problemas mais graves, depois passou a febre, passou as dores, já estou tranquilo, e do nada começa a aparecer, né, os problemas mais graves. Por isso que tem que procurar sempre as estruturas de saúde. E também, isso é importante para nós que estamos aqui do outro lado, portanto, das estruturas de saúde, para sabermos aonde é que estão os casos, não é? Quem é que esteve em contacto, porque temos feito isso várias vezes. Quando se detecta um caso, não é? Faz-se então uma intervenção em pelo menos 500 metros daquela casa para evitar que haja, não é, a transmissão. Porque se a pessoa já é um caso, isso quer dizer que foi picado por um mosquito infectado, mas o pior é que essa pessoa poderá ter sido também picado por vários outros mosquitos não infectados que agora estão infectados e vão picar outras pessoas. Ou seja, não é algo que acontece uma vez, né? A pessoa pode ter sido picado por um mosquito infectado uma vez, depois pode ter sido picado, sei lá, 10 vezes por 10 mosquitos diferentes que não estavam infectados, mas agora passam a ficar infectados, e esses 10 mosquitos vão picar 10 pessoas e por aí vai né, tendo uma maior proliferação de casos. Por isso que, se conseguirmos reduzir essa densidade de mosquitos, conseguimos de facto controlar a epidemia e levar ao seu término. E essa campanha de pulverização já terminou ou vai haver algum período extraordinário? O que é que nos pode dizer acerca disso, doutor? Não, a campanha ainda continua. A campanha, portanto, ela iniciou-se, mais uma vez, o INSP não aí tem... também a colaboração das pessoas é importante, porque há pessoas que não permitem que as suas casas sejam pulverizadas, não é? Não sei se tem havido alguma resistência acerca disso. Fundamental. A colaboração das pessoas é sempre fundamental. Até esta nós não temos tido grandes problemas relativamente portanto, às pessoas deixarem, portanto, as suas casas serem pulverizadas, mas aqui, portanto, as pessoas, portanto, deixar os agentes
fazerem o seu trabalho é importante. Porquê? Atenção que a campanha da pulverização, ela tem um intuito que é de reduzir a densidade do mosquito adulto, não é? Digamos, de uma forma mais rápida. Mas não vai resolver o problema. Porque podemos ir lá, fazer a pulverização, conseguirmos fazer uma redução. Imagina que consigamos reduzir em 75% a densidade de mosquitos adultos, mas, no entanto, os locais com água continuam lá. Mais 2, 3 meses, a situação volta outra vez a ter uma grande quantidade de mosquitos. Doutor Hélio, o nosso programa já está mesmo no fim. Tem 1 minuto para uma mensagem final, ao reforçar essa mensagem, porque desde que estamos aqui no início do programa, estamos a passar a mensagem. De resto, o objetivo do programa é este. O remate final, 1 minuto, reforçar aqui a mensagem a todas as pessoas que nos estão a ouvir. Muito bem. A mensagem aqui ela é simples, digamos assim, que é a seguinte: a responsabilidade de se manter, portanto, uma densidade baixa de mosquitos, ela está essencialmente no comportamento das pessoas. Se as pessoas mudarem o seu comportamento relativamente à água, né, não ter a água parada em casa, não ter a água parada junto das suas casas, nós iremos, de facto, e em trecho breve, conseguir reduzir a densidade de mosquitos. Levando essa redução da densidade de mosquitos, conseguimos controlar a epidemia e a sua eliminação antes mesmo de termos ainda maior quantidade de chuvas. Porque quando tivermos uma maior quantidade de chuvas, já não, o problema começa a termos um problema maior, em onde portanto, esses locais de proliferação de mosquitos podem já não estar dentro das casas, mas podem estar agora em toda a cidade. Então, ter essa consciência na nossa rua, na nossa zona, na nossa casa, na nossa cidade, de forma que possamos, de facto, reduzir essa densidade de mosquitos e fazer a eliminação, então, da transmissão da dengue. Nós agradecemos a presença aqui do Dr. Hélio Rocha, administrador do Instituto Nacional da Saúde Pública. Para si, caro amigo ouvinte que nos acompanhou, os nossos agradecimentos. Domingos da Pina Fernandes fez a técnica. A comunicação Eugênio Teixeira. Próxima edição, Opinião Pública, na quarta-feira. Mantenha-se em sintonia com a Rádio de Cabo Verde. Dentro de breves instantes, teremos o Jornal às 10 com o António Lima. Fique ligado com a Rádio de Cabo Verde. É algo muito complicado, mas pronto, do meu ponto de vista... Qualquer acionista tem essa prerrogativa de estabelecer metas aos gestores da sua empresa. Opinião Pública. A mim está a dizer que é trabalhador, tem razão. É que tem direito. Eu apenas quis comentar 2 questões que foram levantadas aqui pelos intervenientes. Opinião Pública, RCV. É capaz